Capítulo 6. Como mudar qualquer coisa em sua vida, a ciência do condicionamento neuroassociativo. O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos o ato reforça o fio, acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme cabo, e nos prende de forma irremediável, no pensamento e ação. Frase de Orison Swett Marden. Se queremos mudar nosso comportamento, só há uma maneira eficaz de fazê-lo. Devemos vincular sensações insuportáveis e imediatas de dor a nosso antigo comportamento, e sensações incríveis e imediatas de prazer ao novo. Pense a respeito da seguinte maneira: todos nós, através da experiência da vida, adquirimos determinados padrões de pensamento e comportamento para nos livrarmos da dor e alcançarmos o prazer. Todos experimentamos emoções como tédio, frustração, raiva ou sufoco, e desenvolvemos estratégias para acabar com esses sentimentos. Algumas pessoas usam as compras, algumas usam a comida, algumas usam o sexo, algumas usam drogas, algumas usam álcool, algumas usam gritar com os filhos. Sabem, de forma consciente ou inconsciente, que esse caminho neural vai aliviar a dor, e levá-las para algum nível de prazer no momento. Qualquer que seja a estratégia, se pretendamos mudar, devemos passar por 6 etapas, os 6 passos simples que terão como resultado a descoberta de um meio mais direto e fortalecedor de se livrar da dor e alcançar o prazer, meios que serão mais eficazes e melhores. Esses 6 passos do NAC lhe mostrarão como criar um caminho direto para sair da dor e chegar ao prazer, sem desvios enfraquecedores. São os seguintes. Passo 1. Decida o que você realmente quer, e o que o impede de ter agora. Você ficaria surpreso se soubesse quantas pessoas me procuravam para um trabalho terapêutico particular, e quando eu lhes perguntava o que queriam, passavam 20 minutos me dizendo o que não queriam, ou relatando as coisas que não mais desejavam experimentar. Temos de nos lembrar que obtemos o que focalizamos na vida. Se insistimos em focalizar o que não queremos, teremos mais disso. O primeiro passo para criar qualquer mudança é decidir o que você de fato quer, a fim de ter algo para o qual avançar. Quanto mais específico puder ser a respeito do que você quer, mais clareza terá, e mais poder vai dispor para alcançar o que quer mais depressa. Também devemos aprender o que nos impede de ter o que queremos. Invariavelmente, o que nos impede de efetuar a mudança é o fato de vincularmos mais dor a promover uma mudança do que a permanecer onde estamos. Ou temos uma convicção como se eu mudar, terei dor, ou tememos o desconhecido que a mudança pode acarretar. Passo 2. Use uma alavanca. Associe uma dor intensa a não mudar agora, e um prazer imenso, a experiência da mudança agora. A maioria das pessoas sabe que deseja mesmo mudar, mas não é capaz de fazê-lo. A mudança em geral não é uma questão de capacidade, é quase sempre uma questão de motivação. Se alguém aponta um revólver para nossa cabeça, e diz é melhor você sair desse estado de depressão, e comece a se sentir feliz agora, aposto que qualquer um de nós poderia encontrar um meio de mudar o estado emocional no momento, nessas circunstâncias. Mas o problema, como eu já disse, é que a mudança muitas vezes é um deve, e não um tem de ser. Ou é um tem de ser, só que para um dia desses. A única maneira de efetuar uma mudança agora é criar um senso de urgência tão intenso que somos compelidos a seguir em frente. Se queremos criar a mudança, temos de compreender que não se trata de uma questão se podemos fazê-lo, mas sim se o faremos. Se faremos ou não depende do nível de motivação, o que por sua vez depende dos poderes gêmeos que moldam nossas vidas, a dor e o prazer. Cada mudança que você realizou em sua vida é o resultado da mudança das neuroassociações sobre o que significa dor e o que significa prazer. Com bastante frequência, porém, temos dificuldades para mudar porque temos emoções mistas sobre a mudança. Por um lado, queremos mudar, não queremos adquirir câncer por fumar, não queremos perder os relacionamentos pessoais por causa de nosso temperamento explosivo. Não queremos que nossos filhos se sintam desamados porque somos rigorosos demais com eles. Não queremos nos sentir deprimidos pelo resto de nossas vidas por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Não queremos mais nos sentir como vítimas. Por outro lado, tememos a mudança. Especulamos, e se eu parar de fumar e morrer de câncer de qualquer maneira, depois de renunciar ao prazer que o cigarro me proporcionava? Ou, e se eu perder esse sentimento negativo em relação ao estupro, e me acontecer de novo? Temos emoções mistas, em que ligamos tanto a dor quanto o prazer à mudança, o que deixa o cérebro indeciso sobre o que fazer, e nos impede de utilizar os plenos recursos de que dispomos para promover o tipo de mudanças que poderiam literalmente ocorrer de um momento para outro. Se cada fibra de nosso ser estivesse empenhada, como invertemos essa situação?
Uma das coisas que faz praticamente qualquer pessoa dar uma virada é alcançar um limiar da dor. Significa experimentar dor num nível tão intenso que você sabe que tem de mudar agora. Um ponto em que seu cérebro diz: já chega, não posso mais passar outro dia, nem sequer um momento, vivendo me sentindo assim. Você já experimentou isso num relacionamento pessoal, por exemplo? Persistia, era doloroso, não se sentia feliz, mas continuava mesmo assim. Por quê? Racionalizou que ia melhorar, sem fazer nada para que melhorasse. Se sentia tanta dor, porque não foi embora. Embora fosse infeliz, o medo do desconhecido era uma força motivadora ainda maior. É verdade, sou infeliz agora, você pode ter pensado, mas o que aconteceria se eu deixasse essa pessoa e nunca mais encontrasse outra? Pelo menos sei como lidar com a dor que sinto agora. É esse tipo de pensamento que impede as pessoas de efetuarem mudanças. Um dia, porém, a dor de permanecer no relacionamento negativo se torna maior do que o medo do desconhecido, e assim você alcançou o limiar, e promoveu a mudança. Talvez tenha feito a mesma coisa com seu corpo, quando finalmente decidiu que não poderia passar mais um dia sem tomar uma providência em relação a seu excesso de peso. É possível que a experiência que o levou a isso tenha sido o fracasso em conseguir espremer-se na sua jeans predileta, ou a sensação das coxas grossas roçando uma na outra ao subir uma escada, ou apenas a visão das dobras de excesso de carne pendendo para o lado do corpo. Uma alavanca é um artifício que utilizamos para levantar ou deslocar uma tremenda carga, o que não poderíamos fazer de outra forma. A alavanca é absolutamente crucial para criar qualquer mudança, para você se libertar de fardos de comportamento como fumar, beber, comer demais, praguejar, ou de padrões emocionais, como depressão, preocupação, medo, sentir-se inadequado. Pode escolher. A mudança exige mais do que apenas estabelecer o conhecimento de que você deve mudar. É o conhecimento ao nível emocional mais profundo e sensorial mais básico de que você tem de mudar. Se já tentou muitas vezes promover uma mudança e fracassou, isso significa apenas que o nível de dor por fracassar na mudança não é bastante intenso. Você não alcançou o limiar, a suprema alavanca. A dieta especial. Uma mulher que compareceu a um seminário recente me contou a estratégia infalível que desenvolvera para se livrar dos quilos indesejáveis. Ela e uma amiga assumiram várias vezes o compromisso de emagrecer, mas sempre fracassavam no cumprimento da promessa. As duas acabaram chegando a um ponto em que emagrecer era um imperativo. Baseadas no que lhes ensinei, precisavam de alguma alavanca para superar o impasse. Precisavam dar um jeito para que o não cumprimento da promessa fosse mais doloroso do que qualquer outra coisa que pudessem imaginar. Decidiram assumir o compromisso uma com a outra, e com um grupo de amigas, de que se falhassem desta vez, cada uma teria de comer uma lata inteira de carne para cachorro, para evitar qualquer anseio. Essas duas mulheres de iniciativa contaram a todo mundo, e mantinham as latas bem à vista, em todas as ocasiões, como um constante lembrete. Ela me contou que quando sentiam pontadas de fome, pegavam a lata e liam o rótulo, com pedaços de carne de cavalo entre os ingredientes. As duas logo descobriram que não era tão difícil assim cumprir a promessa. Alcançaram o objetivo sem maiores problemas. Quando eu fazia terapia particular, era imperativo que encontrasse o ponto de maior pressão de alavanca, a fim de ajudar as pessoas a efetuarem numa única sessão as mudanças que anos de terapia não haviam conseguido promover. Iniciava cada sessão com a declaração de que não podia trabalhar com alguém que não estivesse disposto a mudar agora. Um dos motivos era o fato de que eu cobrava $3.000 por sessão, e não queria que as pessoas investissem seu dinheiro se não fossem capazes de obter os resultados que desejavam hoje, nesta única sessão. Muitas vezes, essas pessoas haviam voado de outras partes do país. A perspectiva de que eu os mandasse de volta sem cuidar do problema motivava os clientes a passarem pelo menos meia hora me convencendo de que estavam de fato empenhados, e fariam qualquer coisa para mudar agora. Com esse tipo de alavanca, criar a mudança tornava-se uma coisa lógica. Para parafrasear o filósofo Nietzsche, aquele que tem um porquê bastante forte, pode suportar quase que qualquer como. Descobri que 20% de qualquer mudança são saber como, mas 80% são saber porquê. Se reunirmos um conjunto bastante forte de razões para mudar, podemos mudar em um minuto algo que levamos anos sem conseguir mudar. Dê-me uma alavanca bastante comprida e um momento de apoio bastante forte, e sozinho moverei o mundo. Frase de Arquimedes. O maior sistema de alavanca que você pode criar para si mesmo é a dor que vem do interior, não a externa. Saber que não conseguiu corresponder aos padrões que fixou para a sua vida é a dor suprema.
Se não conseguirmos agir de acordo com a visão que temos de nós mesmos, se nossos comportamentos são incoerentes com nossos padrões, com a identidade que nos atribuímos, então o abismo entre as ações e o que somos nos leva a promover uma mudança. O sistema de alavanca é criado pela verificação de uma incoerência entre os padrões de alguém e seu comportamento pode ser extremamente eficaz para levá-lo à mudança. Não é apenas a pressão aplicada pelo mundo exterior, mas também a pressão acumulada por dentro. Uma das forças mais vigorosas na personalidade humana é o ímpeto para preservar a integridade de nossa identidade. O motivo pelo qual tantos de nós parecem contradições ambulantes é o fato de que nunca reconhecemos as incoerências pelo que são. Se você quer ajudar alguém, não vai promover esse tipo de alavanca se apontar seus erros ou mostrar como é incoerente, mas sim fazendo perguntas que levam a pessoa a compreender por si mesma suas incoerências. É uma alavanca muito mais poderosa do que atacar alguém. Se você tenta exercer apenas uma pressão externa, a pessoa vai reagir, mas é quase impossível resistir à pressão interna. Esse tipo de pressão é um instrumento valioso para usar em você mesmo. A complacência gera estagnação, a menos que esteja extremamente insatisfeito com seu atual padrão de comportamento, você não será motivado a promover as mudanças necessárias. Vamos encarar a verdade: o animal humano reage à pressão. Então, porque alguém não muda quando sente e sabe que deve mudar, é que as pessoas associam mais dor a promover a mudança do que a não mudar. Para mudar alguém, inclusive a nós mesmos, devemos simplesmente inverter isso, para que não mudar se torne doloroso demais, doloroso além do limite de tolerância, e a ideia de mudança seja atraente e agradável. Para obter a pressão de alavanca genuína, faça a si mesmo perguntas que induzem a dor. O quanto vai me custar se eu não mudar? A maioria das pessoas permanece ocupada demais a avaliar o preço da mudança. Mas qual é o preço de não mudar? Em última análise, o que faltará em minha vida se eu não efetuar a mudança? O quanto já me custa, em termos mentais, emocionais, físicos, financeiros, espirituais? Faça com que a dor de não mudar lhe pareça tão real, intensa e imediata que não poderá adiar a ação por mais tempo. Se isso não criar bastante força de alavanca, então focalize como isso afeta as pessoas que você ama, seus filhos, parentes, amigos. Muitas pessoas fazem mais pelos outros do que por si mesmas. Assim, projete com os detalhes mais nítidos como seu fracasso em mudar terá um impacto negativo sobre as pessoas que lhe são mais caras. O segundo passo é usar as perguntas de associação de prazer para ajudá-lo a vincular essas sensações positivas à ideia de mudança. Se eu mudar, como isso fará com que me sinta em relação a mim mesmo? Que tipo de impulso poderia criar se mudasse isso em minha vida? Que outras coisas poderia realizar se efetuasse essa mudança hoje? Como minha família e amigos vão se sentir? O quanto serei mais feliz agora? A chave é obter muitas razões, ou melhor ainda, razões bastante fortes, para que a mudança ocorra imediatamente, não em um dia qualquer do futuro. Se você não se sentir compelido a promover a mudança agora, então não terá uma autêntica alavanca. Agora que você já vinculou a dor por não mudar em seu sistema nervoso, e o prazer por efetuar a mudança, é impelido a criar uma mudança, e pode passar para o terceiro passo do NAC. Passo 3. Interrompe o padrão limitador a fim de nos sentirmos sistematicamente de uma determinada maneira. Desenvolvemos padrões característicos de pensamento, focalizando as mesmas imagens e ideias, formulando para nós as mesmas perguntas. O problema é que a maioria das pessoas deseja um resultado, mas continua a agir da mesma maneira. Houve uma ocasião que a definição de insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, e esperar um resultado diferente. Por favor, não me entenda mal. Não há nada de errado em você, não precisa ser obcecado. E sugiro que evite qualquer pessoa que use essas metáforas para descrevê-lo. Os recursos de que precisa para mudar qualquer coisa em sua vida estão dentro de você neste momento. Acontece apenas que possui um conjunto de neuroassociações que habitualmente o levam a não aproveitar toda a sua capacidade. O que você deve fazer é reorganizar seus caminhos neurais, a fim de que o guiem de uma forma sistemática na direção de seus desejos, em vez de suas frustrações e medos. A fim de obter novos resultados em nossas vidas, não basta apenas saber o que queremos, e ter uma alavanca apropriada. Podemos estar muito motivados à mudança, mas se continuamos a fazer as mesmas coisas, a manter os mesmos padrões impróprios, nossa vida não vai mudar, e só experimentaremos mais e mais dor e frustração. Já reparou numa mosca aprisionada numa sala? Procura de imediato pela claridade, por isso voa para a janela, bate contra o vidro muitas e muitas vezes, até por horas a fio. Já notou que as pessoas também fazem isso?
estão motivadas para a mudança, e têm uma alavanca poderosa. Mas nem toda a motivação do mundo será capaz de ajudar se você tentar escapar através de uma janela fechada. Tem de mudar seu curso. A mosca só tem uma chance se recuar e procurar por outra saída. Se mantemos o mesmo padrão antigo, obteremos os mesmos resultados antigos. Os discos criam sempre os mesmos sons por causa de seu padrão, o suco contínuo em que os sons foram codificados. Mas o que aconteceria se um dia eu pegasse seu disco, e usasse uma agulha para arranhá-lo de um lado para outro, dezenas de vezes? Se eu fizer isso com bastante força, haverá um ponto em que o padrão será interrompido tão fundo que o disco nunca mais tocará da mesma forma. Assim também a simples interrupção do padrão de comportamento ou emoção limitadores de alguém pode mudar completamente sua vida, porque às vezes também cria uma força de alavanca, e só com esses 2 passos se pode mudar quase tudo. Os passos adicionais do NAC são apenas um meio de fazer com que as mudanças durem, e lhe permitir desenvolver novas opções, agradáveis e fortalecedoras. Criei recentemente um curioso padrão de interrupção, em um dos meus seminários de 3 dias de poder ilimitado, em Chicago. Um homem alegou que queria se livrar do seu hábito de chocolate, mas ficou patente para mim que ele recebia muito prazer de sua identidade como um viciado em chocolate. Até usava uma camisa com a frase "Eu quero o mundo, mas me contentarei comendo chocolate". Era uma prova incontestável de que aquele homem, embora pudesse ter o desejo de parar de comer chocolate, também tinha muito ganho secundário para manter o hábito. Às vezes as pessoas querem criar mudança, porque um comportamento ou padrão emocional lhes cria dor. Mas podem também extrair um benefício da própria coisa que tentam mudar. Se uma pessoa fica doente, por exemplo, e de repente todos envolvem, dispensando a maior atenção, pode descobrir que a doença não cura tão depressa quanto deveria. Ao mesmo tempo em que deseja superar a dor, pode também querer, inconscientemente, mais do prazer de saber que os outros se importam. Você pode fazer tudo direito, mas se o ganho secundário for muito forte, vai se descobrir voltando aos meios antigos. Alguém com um ganho secundário tem emoções mistas sobre a mudança. Diz que quer mudar, mas com frequência acredita subconscientemente que manter o antigo comportamento ou padrão emocional lhe proporciona algo que não poderia obter de outra forma. Assim, não se mostra disposto a renunciar à depressão, embora isso seja doloroso. Por quê? Porque a depressão atrai atenção. Por exemplo, a pessoa não quer se sentir deprimida, mas quer desesperadamente atrair atenção. Ao final, a necessidade de atenção prevalece, e ela permanece deprimida. A necessidade de atenção é apenas uma forma de ganho secundário. A fim de resolver isso, temos de oferecer à pessoa uma alavanca bastante poderosa para que promova a mudança, mas também devemos indicar um novo caminho para atender de suas necessidades. Tenho certeza de que aquele homem sabia, em algum nível, que precisava se livrar do hábito de comer chocolate, mas também tenho certeza de que ele sabia que podia usar essa oportunidade para atrair atenção. Sempre que há um ganho secundário envolvido, é preciso aumentar a pressão da alavanca. Por isso, concluí que um padrão de interrupção intenso criaria o impulso necessário. E lhe disse: declara que está disposto a renunciar ao chocolate. Isso é ótimo. Só há uma coisa que eu quero que faça antes de eliminarmos o antigo padrão para sempre. Que coisa? Perguntou ele. Para deixar seu corpo nas condições certas. Durante os próximos 9 dias você não deve comer qualquer outra coisa além de chocolate. Só chocolate pode passar por seus lábios. As pessoas na audiência começaram a rir, e o homem me fitou com uma expressão indecisa. Posso beber alguma coisa? Indagou ele. Pode beber água. 4 copos por dia. Mas isso é tudo. O resto será chocolate. Ele deu de ombros, sorriu. Muito bem, Tony. Se é isso que você quer, posso fazer isso sem mudar. E vou detestar fazê-lo bancar o tolo. Limitei-me a sorrir, e continuei com o seminário. Vocês deviam ter visto o que aconteceu em seguida. Como que por magia, dezenas de barras de chocolate e bombons surgiram dos bolsos, pastas e bolsas das pessoas, e foram entregues a ele. No intervalo para o almoço, ele estava inundado por todo o chocolate que havia naquele auditório. Encontrou-se comigo no saguão. Obrigado, Tony, disse ele, enquanto abria uma barra de chocolate e a metia na boca. Isso vai ser maravilhoso. O homem estava determinado a me vencer. Só que não percebia que não era comigo que estava competindo, mas consigo mesmo. Eu apenas recrutava seu corpo como um aliado para obter a alavanca necessária, e romper seu padrão. Você sabe até que ponto o açúcar deixa uma pessoa com sede? Ao final do dia, a garganta do homem estava ressequida.
e ele perdera a paixão por chocolate, enquanto as pessoas continuavam a lhe oferecer mais e mais barras e bombons. No segundo dia, ele já perdera o senso de humor, mas ainda não se mostrava disposto a ceder. Insisti para que comesse mais um pouco de chocolate. Ele desembrulhou uma barra, fitando-me com uma expressão furiosa. Na terceira manhã, ao entrar no auditório, ele parecia um homem que passara a noite inteira em suplício. Como foi o desejum? Indaguei. Não muito bom, admitiu ele, no maior desânimo. Coma mais um pouco. Ele pegou outra barra de chocolate que alguém sentado atrás lhe estendeu, mas não abriu, nem sequer olhou. Qual é o problema? Não aguenta mais? O homem acenou com a cabeça, e eu insisti. Ora, coma mais um pouco. Afinal, chocolate não é a melhor coisa do mundo. Que tal um chocolate crocante? Ou uma caixa de bombons com nozes? Não pode sentir o gosto. Não sente a boca aguada. Quanto mais eu falava, mais verde ele se tornava. Vamos, pode comer. Ele acabou explodindo. Você não pode me obrigar. A audiência desatou a rir, enquanto o homem registrava o que dissera. Muito bem, jogue o chocolate fora, e sente-se. Mais tarde, ajudei-o a selecionar alternativas fortalecedoras ao chocolate, abrindo-lhe novos e mais fortalecedores caminhos para o prazer, que não exigiam que consumisse algo que ele sabia que não era bom para seu organismo. Aprofundei o trabalho, condicionando as novas associações e ajudando-o a substituir o vício antigo por uma variedade de comportamentos saudáveis, respiração de poder, exercícios, alimentos ricos em água, combinações de alimentos apropriados, e assim por diante. Descubra mais sobre esses princípios em meu seminário de Saúde Viva, ou leia Poder Sem Limites, capítulo 10, Energia, o combustível da excelência. Eu criara uma alavanca para esse homem? Pode apostar que sim. Se você pode causar dor ao corpo de alguém, isso é uma alavanca inegável. A pessoa faz qualquer coisa para se livrar da dor, e alcançar o prazer. Ao mesmo tempo, conseguir romper seu padrão. Todos os outros tentavam fazer com que ele parasse de comer chocolate. Eu exigi que ele comesse. Era algo que ele nunca esperara, e foi uma tremenda interrupção em seu padrão. O homem passou a vincular sensações tão dolorosas à ideia de comer chocolate que um novo caminho neural surgiu de um momento para outro, e o curso do bombom anterior foi destruído além de qualquer possibilidade de reconhecimento. Quando eu conduzia terapias particulares, as pessoas me procuravam, sentavam em meu consultório, e começavam a me contar qual era o seu problema. Diziam meu problema é, e depois desatavam a chorar, perdendo o controle. Assim que isso acontecia, eu me levantava, e gritava, com licença. As pessoas tinham um sobressalto, e eu acrescentava, ainda nem começamos. Em geral respondiam, desculpe. No instante seguinte, mudavam o estado emocional, recuperavam o controle. Era puro histerismo. Aquelas pessoas que achavam que não tinham controle sobre suas vidas, demonstravam logo que já sabiam exatamente como mudar o que sentiam. Uma das melhores maneiras de interromper o padrão de alguém é fazer coisas que a pessoa não espera, coisas que são radicalmente diferentes de tudo que já experimentaram antes. Pense em alguns meios de interromper seus próprios padrões. Tire um momento para pensar em alguns dos meios mais agradáveis e vigorosos para interromper um padrão de se sentir frustrado, preocupado ou sufocado. Na próxima vez em que começar a se sentir deprimido, levante-se de um pulo, olhe para o céu, e grite no seu tom mais idiota, aleluia. Meus pés não estão fedendo hoje. Uma ação tula como essa vai desviar sua atenção, mudar seu estado, e com certeza alterar o estado de todos ao seu redor, as pessoas chegando à conclusão de que você não está mais deprimido. Apenas enlouqueceu. Se você come demais, numa base irregular, e quer parar, eu lhe darei uma técnica que vai funcionar, sem a menor sombra de dúvida, se estiver disposto a se empenhar. Na próxima vez em que se descobrir comendo demais num restaurante, levante-se de um pulo, recue 2 ou 3 passos, aponte para sua cadeira, e grite o mais alto que puder, nojento. Garanto que se fizer isso 3 ou 4 vezes, à vista de uma porção de pessoas, nunca mais vai comer demais. Passará a vincular uma dor intensa a esse comportamento. Basta se lembrar de uma coisa: quanto mais clamorosa for a sua maneira de romper um padrão, mais eficaz será. Uma das distinções fundamentais para se interromper um padrão é a necessidade de fazê-lo no momento em que o padrão se torna recorrente. Interrupções de padrões nos acontecem todos os dias. Quando você diz acabei de perder a sequência de pensamento, está indicando que algo ou alguém interrompeu seu padrão de concentração. Alguma vez já esteve profundamente absorvido numa conversa com um amigo, alguém interrompeu por um momento, e depois você retomou o diálogo especulando,
Onde é mesmo que estávamos? Claro que isso já lhe aconteceu, e é um exemplo clássico de interrupção de padrão. Basta se lembrar que se queremos criar uma mudança, e aprendemos no passado a obter prazer de um curso indireto, que inclui uma série de consequências negativas, precisamos romper esse padrão. Precisamos desmontá-lo além do reconhecimento, encontrar um novo padrão, esse é o passo seguinte, e condicioná-lo várias vezes, até que se torne um enfoque consistente. Como romper padrões limitadores de sentimentos e ações? Com frequência é verdade que interromper um padrão muitas vezes pode mudar praticamente qualquer pessoa. Uma maneira simples de romper um padrão é distorcer as sensações que vinculamos às nossas memórias. A única razão para ficarmos transtornados é o fato de representarmos as coisas em nossas mentes de uma determinada maneira. Por exemplo, se seu chefe grita com você, e mentalmente reconstitui a experiência pelo resto do dia, imaginando-o gritar de novo, muitas e muitas vezes, vai se sentir cada vez pior. Por que permitir que a experiência continue a afetá-lo? Por que não pegar o registro em sua mente, e riscá-lo tantas vezes que não mais será capaz de experimentar aqueles sentimentos? Talvez até você possa fazer com que isso se torne divertido. Experimente isso agora, fazendo o seguinte: pense numa situação que o faz se sentir triste, frustrado, ou furioso. Agora, faça os 2 primeiros passos do NAC, que já analisamos. Se você se sente mal agora por causa da situação, como gostaria de ser capaz de se sentir? Por que quer se sentir assim? São as sensações que vinculou a essa situação que o impedem de se sentir como deseja. Não seria maravilhoso se pudesse se sentir bem? Agora, aplique em si mesmo alguma pressão de alavanca. Se não mudar como se sente em relação à situação, como continuará a se sentir? Muito mal, posso apostar. Quer pagar esse preço, e carregar sempre essas sensações negativas em relação à pessoa ou situação? Se pudesse mudar agora, não se sentiria melhor? O padrão de distorção. Você já dispõe de alavanca suficiente. Agora, distorça os padrões enfraquecedores, até que não mais aflorem. Depois de ler isto, dê os passos seguintes. 1. Veja em sua mente a situação que tanto incomodava. Projete-a como se fosse um filme. Não fique transtornado com isso, apenas as assista uma vez, registrando tudo o que aconteceu. 2. Transforme a experiência num desenho animado. Acomode-se em sua cadeira, com um sorriso largo e tolo, respire fundo, e projete a imagem de trás para frente, o mais depressa que puder, vendo tudo acontecer ao inverso. Se alguém disse alguma coisa, observe-o engolindo as próprias palavras. Deixe o filme correr para trás bem depressa, depois projete-o para frente ainda mais depressa. Mude agora as cores das imagens, a fim de que os rostos de todos tenham as cores do arco-íris. Se há alguém em particular que o transtorne, faça com que suas orelhas se tornem enormes, como as de Mickey Mouse, e que seu nariz cresça como o de Pinóquio. Faça isso pelo menos uma dúzia de vezes, para frente e para trás, para os lados, riscando o registro das imagens com tremenda velocidade e humor. Crie alguma música em sua mente ao fazer isso. Pode ser a sua música predileta, ou alguma melodia típica de desenho animado. Vincule esses sons estranhos à imagem antiga que tanto transtornava. Isso vai com certeza mudar as sensações. A chave de todo o processo é a velocidade com que você faz o filme voltar, e o nível de humor e exagero que consegue associar. 3. Pense agora na situação que o incomodava, e verifique como se sente agora. Se foi feito com eficácia, você terá rompido o padrão tantas vezes, e com tanta facilidade, que achará difícil, ou mesmo impossível, retornar a esses sentimentos negativos. Isso pode ser feito com coisas que o vêm incomodando há anos. É com frequência um método muito mais eficaz do que tentar analisar as razões de uma situação, o que não muda as sensações que você vincula à situação. Por mais simplista que possa parecer, a distorção eficaz de uma situação funcionará na maioria dos casos, mesmo quando há trauma envolvido. Por que funciona? Porque todos os nossos sentimentos estão baseados nas imagens que focalizamos na mente, e nos sons e sensações que vinculamos a essas imagens específicas. À medida que mudamos as imagens e sons, mudamos como sentimos. Efetuando-se esse condicionamento várias vezes, fica difícil voltar ao padrão antigo. Uma maneira de romper o padrão é simplesmente parar de fazer uma coisa. Se você deixa de manter um padrão, o caminho neural se dissipará pouco a pouco. Depois que uma conexão neural é estabelecida, o cérebro sempre terá um caminho aberto, mas este torna-se mais ou menos obstruído se não for usado. Como qualquer outra coisa, se você não usar, começa a perder. Agora que você já rompeu o padrão que o continha, tem agora um espaço aberto para
Passo 4. Crie uma alternativa fortalecedora. Este quarto passo é absolutamente essencial para se consolidar a mudança a longo prazo. Na verdade, o fracasso da maioria das pessoas em encontrar um caminho alternativo para sair da dor e assumir os sentimentos de prazer é a causa principal para que suas tentativas de mudança sejam apenas temporárias. Muitas pessoas chegam ao ponto em que têm de mudar, em que a mudança é imperativa, porque vincularam muita dor ao padrão antigo, e muito prazer à ideia de mudar. Até interrompem seus padrões. Depois disso, no entanto, nada tem para substituir o padrão antigo. Lembre-se de que todos os seus padrões neurológicos são projetados para ajudá-lo a se livrar da dor e alcançar o prazer. Esses padrões são bem estabelecidos, podem ter efeitos colaterais negativos, mas se você aprendeu que um hábito pode livrá-lo da dor, voltará a assumi-lo, repetidas vezes, se não encontrou um meio melhor de obter os sentimentos que deseja. Se você seguiu cada um dos passos descritos, tem uma noção clara do que queria, e do que o impedia de alcançar o objetivo, dispõe de uma alavanca para si mesmo, interrompeu o padrão, e agora precisa preencher a lacuna com um novo conjunto de opções, que lhe proporcionarão os mesmos sentimentos agradáveis, sem os efeitos colaterais negativos. A partir do momento em que deixa de fumar, você deve ter um novo meio, ou vários novos meios, de substituir os benefícios, quaisquer que fossem, que costumava obter do antigo comportamento. Os benefícios dos antigos sentimentos ou comportamentos devem ser preservados pelos novos comportamentos ou sentimentos, ao mesmo tempo em que se eliminam os efeitos colaterais, pelo que você pode substituir a preocupação. Que tal a ação intensa num plano para alcançar seus objetivos? A depressão pode ser substituída pelo foco em como ajudar outras pessoas necessitadas. Se você não sabe direito como se livrar da dor e sentir prazer como um substituto ao fumo, bebida, preocupação, ou outra emoção ou comportamento negativo, pode encontrar as respostas seguindo o exemplo de pessoas que mudaram sua situação. Procure pessoas que efetuaram mudanças permanentes. Garanto que vai descobrir que elas tiveram uma alternativa para substituir o comportamento antigo. Um bom exemplo disso é o meu amigo Fran Tarkenton. Quando o Fran e eu começamos a fazer os meus programas de poder pessoal na televisão, ele tinha um hábito que me surpreendeu. Era viciado em mascar tabaco. Eu estava numa reunião com o Fran, e de repente ele virava a cabeça e cuspia. Não combinava com a imagem daquele homem vigoroso e elegante. Mas há mais de 20 anos que ele fazia isso. Como o Fran me diria depois, mascar tabaco era um dos seus maiores prazeres na vida. Era como seu melhor amigo. Se estava viajando e sentia-se sozinho, podia mascar tabaco, e a solidão acabava. Ele chegou a comentar para alguns amigos que se tivesse de optar entre o sexo e mascar tabaco, escolheria mascar tabaco. O que acham disso como uma falsa neuroassociação? Ele abrira um caminho para sair da dor e alcançar o prazer através do ato de mascar tabaco. Depois de anos de uso e reforço contínuos, criara uma linha tronco neural do tabaco para o prazer. Portanto, esse era o seu caminho predileto de mudança. O que lhe aconteceu para mudar o comportamento? Ao final, ele acabou obtendo uma alavanca bastante forte para si mesmo. Um dia, com uma pequena ajuda de um amigo, Fran começou a perceber que mascar tabaco era uma tremenda incongruência com a qualidade do homem que se tornara. Representava uma falta de controle sobre a sua vida, e como o comando da vida é um dos valores mais altos para Fran, esse era um padrão que não podia deixar de romper. Era doloroso demais se encontrar nessa posição. Começou a orientar o foco da mente para a possibilidade de câncer na boca. Imaginou isso com extrema nitidez, até que foi se afastando da ideia de mascar tabaco. O gosto passou a repugná-lo. As imagens ajudaram-no a criar uma alavanca para si mesmo e interromperam o padrão que ele usava antes, vinculando o prazer ao uso de tabaco. O passo seguinte mais importante foi a descoberta de novos meios de obter prazer muito mais eficazes do que o tabaco. Ele se empenhou no trabalho como nunca antes, e começou a produzir resultados que tornaram a sua empresa numa das mais bem-sucedidas companhias de software de Wall Street, com um vigor ainda maior. Agora que precisava de uma nova companhia, decidiu atrair uma pessoa real, e encontrou a mulher de seus sonhos. Aprendeu a obter do relacionamento todos os tipos de emoções e sentimentos que nunca fora capaz de obter de qualquer outra fonte. Muitas vezes, se apenas rompemos os padrões antigos, o cérebro procura automaticamente por um padrão substituto para nos proporcionar os sentimentos que desejamos. É por isso que as pessoas que rompem o padrão de fumar podem às vezes engordar. O cérebro procura por um novo meio de criar os mesmos tipos de sentimentos agradáveis, e as pessoas a comerem grandes quantidades para obtê-los. A chave, portanto,
é escolhermos conscientemente os novos comportamentos ou sentimentos com que vamos substituir os antigos. Estudos de transformação. A pesquisadora Nancy Mann realizou um estudo estatístico para avaliar o nível de reabilitação em usuários de drogas reformados, e a adoção de um comportamento substituto parece desempenhar um importante papel, mesmo nesse complexo campo de mudança. O primeiro grupo no estudo foi obrigado a renunciar ao vício por alguma pressão externa, muitas vezes aplicada pelo sistema judiciário. Como já ressaltamos na parte sobre a alavanca, a pressão externa raramente tem um impacto duradouro. Como era de se prever, esses homens e mulheres voltaram ao vício antigo assim que a pressão foi suspensa, ou seja, assim que saíram da prisão. Um segundo grupo desejava realmente largar o vício, e tentou por iniciativa própria. Sua alavanca era basicamente interna. Em decorrência, as mudanças de comportamento duraram muito mais, em alguns casos até por 2 anos depois do empenho inicial. O que acabava acarretando uma recaída era o surgimento de uma quantidade significativa de estresse. Quando isso ocorria, as pessoas retornavam com frequência ao vício das drogas, como um meio de se livrar da dor e alcançar o prazer. Por quê? Porque não haviam encontrado um substituto para o antigo caminho neural. O terceiro grupo substituiu o vício por uma nova alternativa, algo que lhes proporcionava os sentimentos que haviam procurado originalmente. Ou talvez algo que fizesse com que se sentissem ainda melhor. Muitos encontraram relacionamentos satisfatórios, esclarecimento espiritual, uma carreira em que podiam se empenhar com afinco. Em consequência, muitos nunca voltaram ao vício antigo, e a maioria resistiu em média por mais de 8 anos, antes que ocorresse algum retrocesso. As pessoas que conseguiram se livrar do vício em drogas seguiram os primeiros 4 passos do NAC, e foi por isso que obtiveram tanto êxito. Algumas, no entanto, só se mantiveram firmes durante 8 anos. Por quê? Porque não utilizaram o quinto e crucial passo do NAC. Passo 4. Condicione o novo padrão até que seja consciente. O condicionamento é a maneira de garantir que uma mudança criada por você seja consistente e persista a longo prazo. O modo mais simples de condicionar algo é simplesmente ensaiá-lo várias vezes, até que haja um caminho neurológico. Se você encontrar uma alternativa fortalecedora, imagine-se a fazê-lo até constatar que pode sair da dor e entrar no prazer no instante. Seu cérebro passará a associar isso com um novo meio de produzir esse resultado, numa base sistemática. Se você não fizer isso, voltará ao antigo padrão. Se ensaiar a alternativa nova e fortalecedora muitas vezes, com tremenda intensidade emocional, vai abrir uma trilha, e usando ainda mais repetição e emoção, logo se tornará uma estrada para esse novo meio de alcançar resultados, e passará a ser uma parte de seu comportamento habitual. Lembre-se de que seu cérebro não pode distinguir a diferença entre algo que você imagina de uma forma vivida e algo que de fato experimenta. O condicionamento assegura que você percorrerá automaticamente novo curso, que se avistar uma das rampas de saída, que antes sempre costumava pegar, agora seguirá em frente a toda a velocidade. E até será difícil pegá-las. O poder do condicionamento não pode deixar de ser superestimado. Li recentemente que o grande Larry Bird, do Boston Celtics, estava fazendo um comercial de refrigerante em que deveria errar um arremesso. Ele fez 9 cestas seguidas, antes de conseguir errar uma vez. Isso demonstra a força com que ele se condicionou ao longo dos anos. Quando a bola chega em suas mãos, ele inicia automaticamente um padrão para colocá-la na cesta. Tenho certeza de que se examinássemos a parte do cérebro de Larry Bird vinculada a esse movimento, encontraríamos um substancial caminho neural. Compreenda que todos nós podemos condicionar qualquer comportamento em nós, se usarmos bastante repetição e intensidade emocional. O passo seguinte é fixar um programa para reforçar seu novo comportamento. Como você pode se recompensar pelo sucesso? Não espere ter passado 1 ano sem fumar. Assim que passar um dia, dê uma recompensa a si mesmo. Não espere até perder 30 quilos. Não espere até perder 1 quilo que seja. No instante em que for capaz de empurrar o prato para o lado ainda com comida, trate de se congratular. Determine uma série de objetivos a curto prazo, de pequenos marcos, e à medida que alcançar cada um, trate de se recompensar imediatamente. Se esteve deprimido ou preocupado, agora, a cada vez que agir, em vez de se preocupar, ou a cada vez que sorrir quando alguém lhe perguntar como vai, e responder muito bem, procure se recompensar por já ter começado a efetuar as mudanças necessárias para garantir seu sucesso a longo prazo. Assim, o sistema nervoso aprende a vincular grande prazer à mudança. As pessoas que querem emagrecer nem sempre veem resultados imediatos. Em geral, perder 1 quilo não transforma ninguém,
milagrosamente, numa Gisele Bündchen, ou num Brad Pitt. Portanto, é importante se recompensar assim que tomar algumas ações específicas, ou fizer qualquer progresso emocional positivo, como optar em correr ao redor do quarteirão, em vez de correr para o McDonald's mais próximo. Se não fizer isso, você pode se descobrir a pensar: muito bem, perdi 1 quilo até agora, mas ainda estou gordo. Isso vai durar para sempre. O caminho a percorrer é tão longo. Com isso, você pode usar essas avaliações a curto prazo como desculpas para se empanturrar. A compreensão do poder de reforço vai acelerar o processo de condicionar um novo padrão. Recentemente tive o prazer de ler um excelente livro, que recomendo às pessoas que desejem fazer um estudo meticuloso sobre o condicionamento. É Don't Shoot the Dog. Não Atire o Cachorro, de Karen Prior. O livro apresenta algumas distinções simples sobre a modificação do comportamento animal que se comparam com as minhas próprias distinções, adquiridas ao longo de anos, sobre a moldagem do comportamento humano. O fascinante é constatar como os animais e os seres humanos são parecidos em termos de forças que impulsionam nossas ações. O conhecimento dos fatores fundamentais do condicionamento nos permite assumir o controle dessas forças, e criar o destino que escolhermos. Podemos viver como animais, manipulados pelas circunstâncias e pelas pessoas que nos cercam. Ou podemos aprender com essas leis, usando-as para aproveitar ao máximo todo o nosso potencial. Prior analisa em seu livro como aprendeu a utilizar a dor para treinar animais, ao longo dos anos, chicotes e uma cadeira para leões, o freio para cavalos, a coleira para cachorros. Mas enfrentou dificuldades quando começou a trabalhar com golfinhos, porque eles simplesmente nadavam para longe quando tentava lhes aplicar alguma dor. Isso levou a desenvolver uma compreensão mais profunda da dinâmica do treinamento de reforço positivo. Não há nada que o treinamento não possa fazer. Nada está além de seu alcance. Pode transformar a moral ruim em boa, pode destruir maus princípios e recriar os bons, pode elevar homens a anjos. Frase de Mark Twain. O primeiro princípio organizador de qualquer tipo de condicionamento de sucesso é o poder do reforço. Devemos saber que, para produzir de uma forma sistemática qualquer comportamento ou emoção, devemos criar um padrão condicionado. Todos os padrões são o resultado de reforço. De forma mais específica, a chave para criar a consistência em nossas emoções e comportamentos é o condicionamento. A lei do reforço. Qualquer padrão de emoção ou comportamento que seja reforçado de um modo contínuo se tornará uma reação automática e condicionada. Qualquer coisa que deixemos de reforçar acabará por se dissipar. Podemos reforçar nosso comportamento ou de outra pessoa através do reforço positivo, ou seja, a cada vez que produzimos o comportamento que desejamos, damos uma recompensa. Essa recompensa pode ser um elogio, um presente, um novo privilégio, etc. Ou podemos usar um reforço negativo. Pode ser uma cara amarrada, um barulho qualquer, até uma punição física. É fundamental compreender que o reforço não é a mesma coisa que punição e recompensa. Reforço é a reação a um comportamento imediatamente depois que ocorre, enquanto a punição e recompensa podem ocorrer muito tempo depois. O momento é tudo. O momento apropriado é absolutamente fundamental para o condicionamento eficaz. Se um técnico grita, sensacional. Quando seu time de basquete executa uma jogada perfeita, o impacto é muito maior do que se esperasse até a reunião no vestiário. Por quê? Porque sempre queremos vincular as sensações de reforço ao padrão que está ocorrendo. Um dos problemas de nosso sistema judiciário é de que as pessoas que cometem atos criminosos muitas vezes só são punidas anos depois. Em termos intelectuais, podem saber o motivo para a punição, mas o padrão de comportamento que gerou esse problema permanece intacto, não foi interrompido, não teve qualquer dor vinculada. Essa é a única maneira de mudar de fato nossos comportamentos e emoções a longo prazo. Devemos treinar o cérebro para fazer as coisas que são eficazes, não em termos intelectuais, mas sim neurológicos. O desafio, sem dúvida, é que a maioria das pessoas não compreende que sempre estamos todos condicionando uns aos outros, e moldando os comportamentos uns dos outros, e com frequência, condicionamos as pessoas de uma forma negativa, em vez de positiva. Um exemplo simples ocorreu com o ex-namorado de minha filha Julie. Ela andava muito ocupada com a escola, aulas de dança, e uma peça em que participava. Ele queria que Julia lhe telefonasse todos os dias, e quando ela deixou de ligar por alguns dias, o namorado causou-lhe muita dor no telefonema seguinte. Era evidente que ele queria que Julia o procurasse com mais frequência, mas sua estratégia para o reforço foi pressioná-la e censurá-la quando ela ligou. Alguma vez você já foi culpado disso? Se quer que seu namorado, namorada, cônjuge,
ou outra pessoa significativa procure com mais frequência, acha que seria eficaz pressionar para esse contato. E quando a pessoa finalmente liga, você atende com declarações como: "Ah, finalmente você se lembrou de que o telefone existe. É um milagre, porque tenho sempre de tomar a iniciativa de ligar para você." O que você está fazendo, no fundo, é condicionar a pessoa a não ligar para você. Está causando dor pela própria coisa que tanto deseja. O que acontecerá em consequência? A dor ficará vinculada a telefonar para você. A pessoa passará a evitar ainda mais no futuro. No caso de Julie, esse padrão era contínuo, persistindo por meses, até que ela sentiu que não poderia vencer. Se não telefonasse, teria dor. Se telefonasse, teria dor. Como vocês podem imaginar, esse padrão de reforço negativo impregnou muitos aspectos do relacionamento dos dois, e acabou levando ao seu encerramento. Se você deseja mesmo que alguém o procure, então precisa responder com satisfação quando a pessoa telefona. Se disser que sente saudade, que a ama, como fica feliz por falar com ela, não acha que a pessoa se tornará mais propensa a ligar de novo. Lembre-se de que deve vincular prazer a qualquer comportamento que deseja que alguém repita. Em minhas consultas a empresas, através dos Estados Unidos, já notei que a maioria tenta motivar seus empregados pelo uso de reforço negativo como estratégia primária, usando o medo da punição como elemento fundamental. Isso pode dar certo a curto prazo, mas não a longo prazo. Mais cedo ou mais tarde, as empresas se deparam com o mesmo problema da Europa Oriental. As pessoas só vivem no medo por algum tempo, e depois se revoltam. A segunda grande estratégia usada pelas empresas é o incentivo financeiro. Embora seja uma excelente ideia, em geral apreciada, há um limite para sua eficácia. Sempre surge um ponto de retorno decrescente, em que nem todos os incentivos adicionais induzem a uma maior qualidade no trabalho das pessoas. A verdade é que a maioria das empresas descobre que há um limite ao que se pode fazer nessa área. Se alguém reforça constantemente com dinheiro, as pessoas passam a esperar um retorno econômico imediato quando fazem algo de grande valor. Começaram a trabalhar apenas pela recompensa financeira, e não farão coisa alguma se não a obtiverem, reduzindo a capacidade da empresa de atender às demandas econômicas dos empregados. A terceira e mais eficaz maneira de motivar as pessoas é através do desenvolvimento pessoal. Ajudando seus empregados a crescerem e se expandirem em termos pessoais, eles passam a se sentir mais entusiasmados pela vida, as pessoas, e seus empregos. Isso faz com que queiram contribuir ainda mais. Agem assim por um senso de orgulho pessoal, em vez de qualquer pressão exterior. Isso não significa que não se deva ter um programa de incentivos econômicos, apenas é preciso cuidar para se ter também o mais poderoso de todos os incentivos, que é o de ajudar as pessoas a se expandirem e crescerem. O bem e o mal, recompensa e punição, são os únicos motivos para uma criatura racional. Constituem a espora e o freio, pelos quais toda a humanidade é impulsionada e guiada. Frase de John Locke. Programe o reforço para a mudança perdurar. Quando você começa a instituir um novo comportamento, ou um novo padrão emocional, é muito importante que reforce a si mesmo, ou alguma outra pessoa para a qual tente estabelecer esses novos padrões. No início, sempre que efetuar o comportamento desejado, por exemplo, empurrar para longe um prato ainda com comida, você precisa oferecer um reconhecimento a si mesmo, um reforço agradável de um tipo que possa apreciar e desfrutar. Mas se reforçar o comportamento em cada ocasião subsequente, as recompensas acabarão por não ter mais efeito, deixarão de ser apreciadas. O que num momento foi uma surpresa única e agradável, vai se tornar uma norma esperada. Por causa do meu compromisso de ajudar os necessitados, sempre que passo por aeroportos dou dinheiro às pessoas que me pedem. Nunca esquecerei um homem em particular, que esmolava num ponto determinado de um terminal que eu frequentava. Mas uma manhã eu estava com pressa, e não tinha qualquer dinheiro no bolso. Ao passar por ele, sorri e disse: "Olá, lamento muito, mas hoje estou sem dinheiro." Ele ficou furioso, porque eu deixara de lhe dar uma coisa que outrora se sentia emocionado ao receber. Devemos lembrar que o elemento de surpresa agradável é uma das experiências mais apreciáveis que um ser humano pode ter. É muito mais importante do que a maioria das pessoas percebe. É o próprio motivo pelo qual, se você quer que um comportamento perdure a longo prazo, é fundamental que compreenda e utilize o que é conhecido como um programa variável de retorno. Deixem-me dar um exemplo simples, do treinamento de golfinhos. No começo, para ensinar um golfinho a saltar, os treinadores esperam que salte por sua própria iniciativa. Pegam um animal fazendo a coisa, e o recompensam com um peixe.
Fazendo-se isso cada vez que o golfinho salta por conta própria, ele acaba criando a neuroassociação de que ganhará um peixe se saltar. Essa associação de prazer a um comportamento desejado permite que o treinador condicione o golfinho a saltar várias vezes. Depois de algum tempo, porém, o treinador só dará o peixe se o golfinho saltar mais alto. Ao elevar lentamente os padrões, o treinador pode moldar o comportamento do golfinho. Aqui está a chave: se o golfinho for sempre recompensado, pode se tornar habituado, e não mais dará 100%. Assim, no futuro, o golfinho é, às vezes, recompensado depois do primeiro salto, talvez depois do quinto, ou do segundo. O golfinho nunca sabe com certeza de que salto será recompensado. Esse senso de expectativa de uma recompensa pode ser concedida, somado à incerteza sobre o salto em que isso ocorrerá, sempre leva o golfinho a empenhar sistematicamente o máximo de esforço. A recompensa nunca é considerada como um fato consumado. Essa é a mesma força que impele as pessoas a jogo. A partir do momento em que jogaram e foram recompensadas, e vincularam um prazer intenso à recompensa, o excitamento e expectativas levam a continuarem. Quando não são recompensadas por algum tempo, experimentam com frequência um senso ainda mais forte de que desta vez a recompensa virá. O que impulsiona um jogador é a possibilidade de ganhar de novo. Se uma pessoa tivesse de jogar sem receber qualquer recompensa, logo desistiria. Contudo, basta receber algumas pequenas recompensas, ganhar algumas mãos, recuperar uma parte do dinheiro, para manter as pessoas na expectativa de que podem tirar a sorte grande. É por isso que as pessoas que interrompem um hábito nocivo, como fumar ou jogar, por um período de meses, e depois decidem experimentar só mais uma vez, estão na verdade reforçando o próprio padrão que tentavam romper, e tornando muito mais difícil a libertação do hábito pelo resto da vida. Se você fuma mais um cigarro, estimula o sistema nervoso a esperar que, no futuro, volte a se recompensar dessa maneira. Mantenha essa neuroassociação ativa, e até fortalece o próprio hábito que tenta romper. Se você deseja reforçar o comportamento de uma pessoa a longo prazo, pode querer utilizar o que é conhecido como programa fixo de reforço. Em seu livro, Karen Prior descreve o treinamento de um golfinho para dar 10 saltos. Para se ter certeza que o golfinho vai pular 10 vezes, você quer sempre recompensá-lo no 10º salto, em todas as ocasiões. Não pode exigir comportamentos demais antes do reforço ocorrer, mas se o golfinho só for recompensado no 10º salto, logo aprende que não precisa fazer muito esforço nos 9 saltos anteriores, e a qualidade declina. E a mesma reação que podemos observar em pessoas que recebem um cheque de pagamento a cada quinzena. Os empregados sabem que há certas coisas que se esperam dele, pelas quais recebem uma compensação regular. O problema é que muitas pessoas aprendem a fazer apenas o mínimo necessário para receberem a recompensa, porque não há surpresa. No trabalho, o pagamento é esperado, sem dúvida. Mas se for a única recompensa, então os trabalhadores farão apenas o que se espera deles, e o mínimo possível pelo pagamento. Mas se houver surpresas ocasionais, como reconhecimento, gratificações, promoções, e outros incentivos, eles farão esforço extra, na esperança e expectativa de que serão recompensados e reconhecidos. Lembre-se de que essas surpresas não devem ser previsíveis, ou se tornam ineficazes, consideradas como certas. A expectativa é que impulsionará o comportamento, várias recompensas, e obterá melhores resultados ao efetuar a mudança em si mesmo, ou em qualquer pessoa sob a sua supervisão. Há um terceiro instrumento para o reforço que também pode ser usado. É conhecido como jackpot, o prêmio acumulado, ou grande prêmio. Um jackpot pode ajudá-lo a ampliar o reforço. Se, por exemplo, você dá de vez em quando a um golfinho não apenas um peixe, mas 3 ou 4, por seu comportamento, isso o leva a esperar ainda mais, cria a expectativa de que em troca do esforço extra pode haver uma enorme recompensa. Compele o golfinho a sempre se empenhar ao máximo. Os seres humanos reagem de forma similar. Nas empresas, com frequência, quando as pessoas recebem recompensas muito maiores do que esperavam, isso pode criar uma grande motivação para continuarem a prestar grandes serviços no futuro, na expectativa de receberem uma recompensa ainda maior. O mesmo princípio pode funcionar como mágica com seus filhos. Crie um salto inicial. O princípio do jackpot pode também ser usado com alguém que não está motivado a produzir quaisquer resultados. Mais uma vez, se os treinadores têm um golfinho que parecem não conseguir motivar, podem às vezes lhe dar uma dúzia de peixes, mesmo que o animal não tenha feito nada para merecer. O prazer que isso cria pode ser suficiente para romper o antigo padrão do golfinho,
levando-o a tamanho estado de prazer que depois se mostrará disposto a ser treinado. Os seres humanos também são assim. Se alguém que parece não ter feito nada certo recebe de repente uma recompensa, apenas por compaixão e interesse, isso pode estimulá-lo a assumir novos níveis e tipos de comportamento e desempenho. A coisa mais importante para se lembrar sobre o condicionamento, no entanto, é reforçar o comportamento desejado imediatamente. No instante em que você se descobrir a reagir com jovialidade ao que antes costumava irritá-lo, trate de se reforçar. Faça-o de novo, e crie ainda mais prazer. Ria bastante. Lembre-se de que cada vez que você cria uma sensação emocional forte, seja positiva ou negativa, está criando uma conexão em seu sistema nervoso. Se repetir esse padrão muitas vezes, visualizando a mesma imagem que o faz se sentir forte, ou o faz rir, descobrirá que é o mais fácil ser forte ou rir no futuro. O padrão ficará consolidado. No instante em que você, ou qualquer outra pessoa que queira reforçar, fizer algo certo, crie uma recompensa imediata. Reforce sistematicamente com o tipo de recompensa que você, ou a outra pessoa, mais deseja. Dê a si mesmo a recompensa emocional de tocar sua música predileta, sorrir, ou se ver alcançando seus objetivos. O condicionamento é fundamental. É assim que produzimos resultados consistentes. Mais uma vez, lembre-se de que qualquer padrão de comportamento emocional que for reforçado ou recompensado numa base sistemática se tornará condicionado e automático. Qualquer padrão que deixamos de reforçar acabará por se dissipar. Agora que você já deu os 5 primeiros passos, vamos passar para o passo final. Passo 6. Experimente. Vamos revisar o que você realizou. Determinou um novo padrão de emoção ou comportamento que deseja. Providenciou uma alavanca pessoal para mudança. Interrompeu o padrão antigo. Descobriu uma nova alternativa. E se condicionou até se tornar consistente. O único passo que resta é experimentá-lo para ter certeza de que vai funcionar no futuro. Uma das maneiras de se fazer isso, ensinada na programação neurolinguística, é a sondagem do futuro. Isso significa que você deve imaginar a situação que costumava frustrá-lo, por exemplo, e verificar se de fato ainda causa alguma frustração, ou se já foi substituída por seu novo padrão de se sentir fascinado. Se normalmente você ainda tem o impulso de fumar cada vez do que se sente aflito, imagine-se numa situação angustiante, e verifique se em vez do desejo de fumar sente o impulso de ler, correr, ou qualquer nova alternativa ao que se condicionou, imaginando os mesmos estímulos que costumavam desencadear sua antiga emoção ou comportamento, e constatando com certeza a sua nova alternativa fortalecedora e automática, você saberá que esse novo padrão funcionará no futuro. Além disso, você deve testar a ecologia da mudança que acabou de efetuar. A palavra ecologia implica no estudo das consequências. Qual será o impacto dessas mudanças que você efetuou em si mesmo nas pessoas ao redor? Elas vão apoiar suas iniciativas e relacionamentos pessoais. Certifique-se de que esse novo padrão será apropriado, baseado em seu atual estilo de vida, convicções e valores. Apresento a seguir uma lista de conferências simples, que você pode usar para se ajudar a ter certeza de que seu novo padrão de sucesso vai durar, e é apropriado. Se sua tentativa de criar esse padrão não durar, você precisa voltar ao passo 1. Possui mesmo uma definição do que deseja, e por que deseja. Revise o passo 2. A maioria das pessoas que tentou em vão fazer uma mudança geralmente não tinha pressão de alavanca suficiente. Talvez você precise assumir um compromisso público, a fim de obter mais alavanca para si mesmo. Fale com pessoas que não vão deixá-lo esquecer. A verificação ecológica. 1. Certifique-se de que a dor está plenamente associada ao antigo padrão. Quando você pensa em seu antigo comportamento ou sentimento, imagina e sente coisas que agora são dolorosas, em vez de agradáveis. 2. Certifique-se de que o prazer está plenamente associado ao novo padrão. Quando você pensa em seu novo comportamento ou sentimento, imagina e sente coisas que agora são agradáveis, em vez de dolorosas. 3. Alinhe-se com seus valores, convicções e regras. O novo comportamento ou sentimento é coerente com os valores, convicções e regras em sua vida. Analisaremos essa questão em capítulos posteriores. 4. Certifique-se de que os benefícios do antigo padrão foram mantidos. O novo comportamento ou sentimento ainda vai lhe permitir obter os benefícios e sensações de prazer que o antigo padrão costumava lhe proporcionar. 5. Sondagem futura. Imagine-se assumir esse novo comportamento no futuro. Imagine a coisa que seria desencadeada se você adotasse o antigo padrão. Adquira a certeza de que pode usar o novo padrão, em vez do antigo.
Se você sente que a alavanca é suficiente, verifique o passo 3. Se sabe o que quer, e dispõe de alavanca suficiente, é bem possível que seja como a mosca, batendo repetidamente contra o vidro da janela. Fez as mesmas coisas muitas e muitas vezes, com mais e mais intensidade, mas não mudou seu enfoque. Você tem de interromper seu padrão. Se sente que todos esses passos estão certos, passe para o passo 4. Se seus esforços ainda não produziram uma mudança, é evidente que está omitindo esse passo. Encontre uma nova alternativa fortalecedora para sair da dor e entrar no prazer, tão poderosa e conveniente quanto o seu antigo enfoque. Tudo isso significa que você tem agora uma oportunidade de explorar a possibilidade de ser um pouco mais criativo. Procure um modelo, alguém que conseguiu eliminar esse hábito ou conjunto de emoções negativas que você quer mudar. Se começou a efetuar uma mudança, mas depois não continuou, é óbvio que não reforçou o padrão com prazer suficiente. Use o passo 5, o condicionamento. Utilize tanto o programa variável quanto o fixo de reforço para garantir a permanência de seu novo padrão fortalecedor. Os 6 passos do NAC podem ser usados para qualquer coisa: dificuldades nos relacionamentos, problemas no trabalho, empacar num padrão de berrar com os filhos. Digamos que você se preocupa demais com coisas sobre as quais não tem nenhum controle. Como pode usar os 6 passos para mudar esse padrão enfraquecedor? 1. Pergunte a si mesmo: o que eu quero fazer em vez de me preocupar? 2. Providencie uma alavanca, e compreenda o que a preocupação faz para destruir sua vida. Leve ao limiar, verifique o quanto custaria a sua vida, em última análise, para que não deseje mais pagar esse preço. Imagine a alegria de se livrar dessa angústia, e ser realmente livre, de uma vez por todas. 3. Interrompa o padrão. Cada vez que se preocupar, trate de romper o padrão, de uma maneira afrontosa. Enfie o dedo no nariz, arrote, ou grite bem alto que linda manhã. 4. Crie uma alternativa fortalecedora. O que fará em vez de se preocupar? Pegue sua agenda, e escreva um programa do que pode fazer de imediato. Talvez deva sair para correr um pouco, e durante esse exercício, poderá pensar em novas soluções. 5. Condicione o novo padrão. Imagine e ensaie de uma forma vivida esse novo padrão, com tremenda intensidade emocional e repetição, até que o novo pensamento, comportamento ou padrão emocional se torne automático. Reforce com o primeiro passo. Imagine-se alcançar o êxito, muitas e muitas vezes. Ver os resultados com antecedência pode lhe proporcionar o prazer que deseja. Use a repetição e a intensidade emocional para condicionar o novo padrão, até que seja consistente. 6. Verifique se funciona. Pense na situação que costumava preocupá-lo, e observe se já não o preocupa mais. Você pode usar esses 6 passos do NAC até para negociar um contrato. 1. O primeiro passo é fixar as bases. Defina o que quer, e o que impediu de conseguir. O que a outra parte quer. Quais os benefícios para ambos? Como saber que tem um bom contrato? 2. Crie uma alavanca, levando a outra pessoa a vinculadora a não fechar o negócio, e prazer a realizá-lo. 3. Interrompa o padrão de qualquer convicção ou ideia que esteja impedindo a consumação do negócio. 4. Crie uma alternativa em que nenhum dos dois pensou antes, e que atenderá às necessidades de ambos. 5. Reforce essa alternativa com um reforço constante do seu prazer e impacto positivo. 6. Verifique se será favorável a todos, uma situação em que todos ganham. Se assim for, negocie uma conclusão bem-sucedida. Os mesmos princípios podem ser usados para levar as crianças a arrumarem seus quartos, melhorar a qualidade do casamento, estimular o nível de qualidade de sua empresa, obter mais satisfação do trabalho, e tornar seu país um lugar melhor para viver. Diga-se de passagem, às vezes os filhos usam os mesmos 6 passos conosco, numa forma abreviada. Lembre-se do que eu disse: se você tiver alavanca suficiente e interromper o padrão de alguém com a força necessária, a pessoa vai encontrar e condicionar um novo padrão. Um amigo meu tentou quase tudo que conhecia para deixar de fumar. Seu padrão finalmente foi rompido. Como? A filha de 6 anos entrou um dia na sala no momento em que ele acendia um cigarro. A menina sabia o que queria, tinha alavanca suficiente, e interrompeu o padrão do pai ao gritar: por favor, papai, pare de se matar. Mas do que você está falando, querida? Qual é o problema? Ela repetiu, e o pai protestou: ora, meu bem, não estou me matando. A menina balançou a cabeça, apontou para o cigarro, e soluçou: por favor, papai, pare de se matar. Quero que você esteja presente. Quando eu casar, esse homem já tentara parar de fumar dezenas de vezes, e nada dera certo. Até aquele momento,
O cigarro foi abandonado naquele dia, e ele nunca mais fumou desde então. Com o coração do pai bem firme em suas mãos, Ellie obteve no mesmo instante o que desejava. Ele encontrou muitas alternativas para o cigarro que proporcionavam as mesmas sensações agradáveis. Se você der apenas os 3 primeiros passos do NAC, pode ser o suficiente para criar uma tremenda mudança. A partir do momento em que decidiu o que quer, obteve uma alavanca, e interrompeu o padrão. A vida com frequência proporciona novos meios de olhar para as coisas. E se a alavanca for bastante forte, você será compelido a encontrar um novo padrão e condicioná-lo. E pode muito bem contar com o mundo para lhe dar o resto. Agora você tem o NAC da mudança. O fundamento é usá-lo, mas não o fará, a menos que saiba para que o está usando. Você precisa saber o que realmente deseja, deve descobrir.